Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, tudo em ordem, vamos entrando aqui, deixa eu esperar os primeiros, olha só, joia, estamos gente, que legal, Juliano, Lola Brandão, vamos entrando que hoje vamos dar sequência ao estudo dos capítulos do meu manual Parte Geral, isso no projeto Estude com o Autor da editora Juspódio. Um projeto que começou lá em março e olha só, não paramos até agora. Abril, maio, junho e em julho vamos continuar. Aliás, enquanto eu não terminar todos os capítulos do meu manual Parte Geral, eu não vou parar de fazer estas lives. E quando eu terminar a parte geral, eu vou fazer a mesma coisa com a parte especial, tá ok? Também quero lembrá-los que estas lives ficam gravadas e logo depois vão para o meu canal do YouTube. Então, se você perdeu as outras lives, estão todas no meu canal do YouTube. Se eu não me engano, nós já temos ali mais de 14, 15 lives explicando capítulo por capítulo do meu manual Parte Geral. Tá bom? Então, se você perdeu, entre no meu canal do YouTube. Aliás, se inscreva no meu canal do YouTube, você ative o sininho sempre que tem vídeo novo, você é comunicado, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou desativar os comentários, para a live ficar muito mais produtiva, não ficar travando, etc. O tema que eu quero debater com vocês hoje, erro de tipo. Tema que nós vamos debater hoje, erro de tipo. E antes de desativar os comentários, olha que interessante. Erro de tipo é um dos temas que eu mais gosto no direito penal parte geral. Pô, Rogério, eu odeio erro de tipo, acho um assunto dificílimo, eu odeio tal. Fabiana, vai ter promoção, fiquem atentos que depois da live, da meio-dia até as 2 da tarde, este livro, meu Manual Penal Geral, terá uma promoção, um mega desconto no site da editora. É só vocês irem lá no meu Instagram que eu vou colocar a senha, o cupom de desconto, a senha, o password, tá bom? Tranquilo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, aqui Mendes fala, Pam Mendes, deve ser Pamela Mendes, é isso? Fala, Rogério, eu sempre erro de tipo. Aliás, toda vez eu me confundo, etc, tal. Olha que interessante. Eu tinha muita dificuldade em erro de tipo. Aí eu resolvi me debruçar sobre o assunto quando eu estava estudando para concurso. Falei, agora eu vou entender isso aqui de uma vez por todas. E comecei a estudar com calma, naquele esquema que eu expliquei para vocês. Lá no meu canal do YouTube tem todo o passo a passo, tem toda a minha trajetória de estudante. Vocês vão ver direitinho o método de estudo. Mas eu fiz o método de estudo muito interessante com erro de tipo. Eu analisava página por página e não ia para a página seguinte sem entender 100% da página anterior, fui montando esquemas, pronto. Entendi e não só entendi, como me apaixonei pelo assunto. Se você tem o meu livro, edição 2020, você vai perceber que erro de tipo é um dos temas do livro que mais tem quadros para facilitar o assunto. Então você vai aqui, ó, tem quadro diferenciando erro de tipo de erro de proibição. Aí depois eu vou explicando todas as formas de erro com quadros. Toda vez que você abre praticamente todo o capítulo, ele é formado de quadros. Esse assunto ele é muito mais facilmente compreendido por meio de quadros, tá? Então se você tem o meu manual parte geral, vai perceber que neste capítulo erro de tipo, nós temos mais de 15 quadros comparativos. Eu vou desativar os comentários e já vou começar o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Desativei, vamos lá. Na edição 2020, eu estou na página 274. Na página 274, eu começo explicando o erro de tipo. Mas não tem como começar a explicar erro de tipo sem antes diferenciar erro de tipo e erro de proibição. E aqui está o primeiro quadro. O primeiro quadro é aquele que diferencia erro de tipo e erro de proibição. E olha só a diferença. Depois vocês vão colocar lá nos comentários
quando eu colocar o cupom de desconto do Manual Penal Geral, ainda que você já tenha o livro, ainda que você não tenha interesse em adquiri-lo, coloque lá os comentários, se vocês entenderam esse assunto, se eu tornei esse assunto mais tragável. Primeira coisa que você tem que fazer, saber diferenciar erro de tipo e erro de proibição. Essa é a sua primeira missão, E neste quadro eu dou algumas dicas. Olha só, no erro de tipo, o agente tem uma falsa percepção da realidade. Então isso significa que no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Já no erro de proibição, o agente não tem uma falsa percepção da realidade. O agente conhece a realidade. O erro dele não recai sobre a realidade, mas sobre a ilicitude do comportamento. Então, o agente sabe o que faz, mas ignora que o que faz é errado. Pronto. Vou dar 2 exemplos e aí vocês vão matar isso aqui tranquilamente. Eu estou saindo de uma festa, me apodero de um guarda-chuva acreditando ser meu. Chego em casa e vejo que esse guarda-chuva é idêntico ao meu, mas tem o nome de outra pessoa. Eu acabei subtraindo coisa alheia móvel. Erro de tipo ou erro de proibição? Fácil. É só você pensar. Eu sabia o que eu estava fazendo? Eu sabia que eu estava subtraindo coisa alheia móvel? Não, eu errei quanto a elementar coisa alheia. Eu acreditava que era coisa minha. Falsa percepção da realidade. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel. Erro de tipo. Outro exemplo. Eu encontrei um guarda-chuva no chão. Aí eu olhei aquele guarda-chuva e falei, alguém perdeu este guarda-chuva. Vou me apropriar do guarda-chuva. Por quê? Porque achado não é roubado. Eu vou e me aproprio do guarda-chuva. Tendo em mente o seguinte, achado não é roubado. Sabe a máxima do achado não é roubado? E agora? Erro de tipo ou erro de proibição? Porque tem um crime. Qual é o crime? Apropriação de coisa achada. Tem um crime, apropriação de coisa achada. Apropriar-se de coisa perdida sem levar para o real proprietário ou para a autoridade competente no prazo. Legal. Então vejam, tem um crime. Erro de tipo ou erro de proibição? Pô, Rogério, peraí. Você falou que no erro de tipo a gente não sabe o que faz. No erro de proibição ele sabe o que faz. Nesse caso ele sabe o que faz. Ele sabe que está se apropriando de coisa perdida. Ele sabe o que faz. Agora, a história do achado não é roubado, talvez tenha retirado dele a capacidade de conhecimento do caráter ilícito do comportamento. Ele ignora a ilicitude do comportamento. Então podemos estar no campo do erro de proibição. E erro de proibição é tema de culpabilidade. O fato é típico e ilícito, mas pode não ser culpável. Entenderam as diferenças entre erro de tipo e erro de proibição? Se você entendeu as diferenças, é muito importante alertá-lo de que o erro de tipo ele pode ser essencial e acidental. Na página 275 do meu livro, eu começo explicando o erro de tipo essencial. No erro de tipo essencial, eu explico o seguinte, ó. No erro de tipo essencial, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. O erro de tipo essencial, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. Rogério, e no erro de tipo acidental, o erro recai sobre dados secundários, periféricos do tipo. Vamos rapidamente falar do erro de tipo essencial e aí eu vou aprofundar algumas questões e vão ver do erro de tipo acidental, sempre com exemplos. Esse assunto fica melhor com exemplos. Então vamos lá. Erro de tipo essencial. Isso aqui foi cobrado inclusive no Ministério Público de Alagoas de uma maneira muito inteligente. O erro de tipo essencial tem previsão legal, está no artigo 20 caput do nosso código. O artigo 20 caput diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro de tipo essencial, como eu disse, o erro de tipo
essencial, o nome já diz tudo. O erro de tipo essencial recai sobre os elementos constitutivos do tipo, sobre dados principais do tipo. Olha o exemplo. Eu sou um caçador, vou caçar animais, vejo um arbusto se mexendo, atiro contra o arbusto. Quando eu chego, eu vejo que lá se escondia uma pessoa. Eu acabei matando alguém, mas eu não sabia que eu tinha matado alguém. Aliás, eu errei quanto a uma elementar do tipo, um dado essencial do tipo, elemento constitutivo do tipo, que é exatamente alguém. Eu acreditava que atrás do arbusto tinha coisa ou um semovente, mas atrás do arbusto tinha alguém. Eu acabei praticando um fato típico sem querer. Sem querer, nem sabia que lá existia alguém. Imaginava que lá havia um semovente. Erro de tipo. Erro de tipo, óbvio, erro de tipo. E o erro de tipo pode ser evitável e inevitável. O erro de tipo essencial pode ser evitável e inevitável. Eu vou analisar não só as condições do agente, mas compará-las com a do homem médio. Se o homem médio naquela situação tinha como saber ou tinha como prever que lá se encontrava alguém, se o homem médio tinha condições de evitar esse erro, o erro era evitável. E se era evitável, o atirador vai responder por homicídio, homicídio culposo. Agora, se nem o homem médio tinha condições de saber que lá tinha alguém, lugar próprio para caça, só animais selvagens, vejam, então o erro era inevitável. Se o erro era inevitável, não tem dolo, não tem culpa. O importante é você perceber isso. No erro de tipo essencial, você sempre elimina dolo. Por quê? Porque o dolo tem dois elementos, consciência e vontade. E no erro de tipo essencial, não há nem consciência, nem vontade. Então, o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Sempre. Não importa se evitável ou inevitável, o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Então, jamais aquele caçador vai responder por homicídio doloso. Mesmo que fique demonstrado que o erro dele era evitável, está excluído o dolo. Se ele operou em erro, se ele não sabia o que estava fazendo, não tem nem consciência nem vontade. É impossível configurar o dolo. Mas se o erro era evitável, se um homem de diligência mediana, se um homem prudente conseguiria evitar este erro, então, apesar de excluído o dolo, ele responderá por culpa. Responderá por culpa. Olha que interessante. Ele vai responder por homicídio culposo se a culpa estiver no tipo penal. E o homicídio tem modalidade culposa. Tá ok? Então, o erro de tipo essencial, eu acho que é o erro de tipo mais fácil. Vamos agora para o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental tem 5 espécies. Erro de tipo acidental sobre o objeto, erro de tipo acidental sobre a pessoa, erro de tipo acidental na execução, erro de tipo acidental resultado diverso do pretendido e erro de tipo acidental sobre o nexo causal. São 5 espécies de erro de tipo acidental. E aqui o MP de Alagoas pediu para o candidato explicar as 5 espécies e mais, onde estão previstas na lei. O examinador foi sacana, por quê? Porque nem todas as espécies têm previsão legal. E quando eu analiso erro de tipo acidental, no meu livro, aliás, eu faço isso com erro de tipo como um todo, eu digo, tem previsão legal ou não tem previsão legal? Qual é o conceito? Exemplo e consequências. Em todos eu obedeço essa arquitetura. Erro de tipo essencial. Previsão legal tem? Conceito, exemplo e consequência. Erro de tipo acidental sobre objeto. Tem previsão legal? Conceito, exemplo, consequência. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Tem previsão legal? Conceito, exemplo e consequência. Erro na execução. Tem previsão legal? Conceito, exemplo e consequência. Eu faço isso em todos. Fica muito fácil você perceber. Eu começo a trabalhar o erro de tipo acidental e suas várias espécies na página 276. E o primeiro erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre o objeto.
este erro não tem previsão legal. Você pode revirar o código que não tem previsão legal. O erro de tipo acidental sobre o objeto não tem previsão legal. Então, aumenta a importância da doutrina no assunto. Rogério, o que é o erro de tipo acidental sobre objeto? O agente atinge objeto, coisa diversa da que queria atingir. O agente queria atingir uma coisa, acaba atingindo outra coisa. Ele queria atingir uma coisa, acaba atingindo outra. E ele pode atingir coisa diversa porque ele representou equivocadamente a coisa que estava à sua frente, confusão mental, ou então ele errou a execução. Ele errou a execução. Você já viu aquela história de mirou a lua e acertou as estrelas? Pronto, vai fazer o quê? Errou, queria acertar uma coisa, acertou outra. Queria acertar uma coisa, acertou outra. Tá ok? Isso é o erro de tipo acidental sobre objeto. Qual é o grande detalhe aqui no erro de tipo acidental sobre objeto? No erro de tipo acidental sobre objeto, eu alerto isso na página 277. No erro de tipo acidental sobre objeto, nós trabalhamos com a teoria da concretização. O que significa isso? Ele vai responder pelo crime, mas levando em conta a coisa efetivamente atingida, concretamente atingida. Por isso, teoria da concretização. Por isso, teoria da concretização. Se eu queria furtar um relógio de ouro, errei e acabei furtando um relógio dourado, o meu erro não foi sobre o elemento essencial do tipo. De qualquer modo, eu estou diante de coisa alheia móvel. O meu erro foi sobre um dado acidental do tipo. A qualidade da coisa móvel é um erro sobre um dado periférico. Eu queria atingir um relógio de ouro e acabei atingindo um relógio dourado. Erro de tipo acidental sobre o objeto. Erro de tipo acidental sobre o objeto. Neste caso, eu trabalho com a teoria da concretização. Eu vou responder pelo furto, mas levando em conta o objeto atingido, o relógio dourado. Ok? Joia? Bom, o próximo erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre a pessoa. Este tem previsão legal. É o artigo 20, parágrafo 3º. O artigo 20, parágrafo 3º diz o seguinte: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta o agente de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Detalhe importante para você entender o erro sobre a pessoa e não confundir com o próximo, que é o erro na execução. Cuidado! No erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º, o agente atinge pessoa diversa da que pretendia. Mas não atinge porque errou a execução. A execução foi perfeita. No artigo 20, parágrafo 3º, a execução é perfeita. Houve sim uma confusão mental. Uma confusão mental. Então, olha o exemplo. Olha o exemplo que eu dou aqui na página 278 do meu livro. Olha o exemplo. O agente quer matar seu pai, fica esperando o seu pai entrar em casa. A hora que ele vê a porta abrindo, olha e fala: meu pai está entrando, atira. Ao se aproximar, não era o pai que estava entrando, era o seu tio. Não houve erro na execução, a execução foi perfeita. Foi perfeita, ele atirou contra a pessoa que entrava, ele queria matar a pessoa que entrava, mas houve confusão mental. Ele acreditava que era o pai que estava entrando, mas na verdade era o tio. Guardem isso. No artigo 20, parágrafo 3º, no erro sobre a pessoa, não existe erro na execução. E somente confusão mental. Erro na representação da vítima. Tá ok? Neste caso, o artigo 20, parágrafo 3º diz que eu não respondo pela morte do meu tio. Neste caso, eu respondo pela morte do meu pai, mas teu pai está vivo, não tem problema. Eu vou responder por parricídio, que é o homicídio do meu pai, mesmo o meu pai estando vivo. Eu aplico a teoria da equivalência.
equivalência. Eu aplico a teoria da equivalência. Ok? Joia? Pessoal, você não pode confundir erro sobre a pessoa com erro na execução. E eu vou trabalhar só erro na execução e vou parar aqui. Porque é o assunto que mais cai em concurso. É o assunto que mais cai em concurso. Você e muitos alunos confundem erro quanto à pessoa e erro na execução. O erro na execução, também chamado de aberratio ictus, está previsto no artigo 73 do Código e diz o seguinte: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, considerando-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º. Se atingir as duas pessoas, concurso formal. Olha só. Me ajudem aqui, preste atenção. Tanto no erro quanto a pessoa, quanto na aberratio ictus, erro na execução, o agente atinge pessoa diversa da que pretendia ofender. É um erro, nós estamos diante de dois erros em que o agente atinge pessoa diversa daquele que queria ofender. Nos dois casos. No 20, parágrafo 3º e no 73 do Código Penal, é um erro em que eu queria atingir uma pessoa e acerto outra. Erro envolvendo pessoa a pessoa. Erro envolvendo pessoa a pessoa. No artigo 20, parágrafo 3º, que nós já estudamos, erro quanto à pessoa, eu acerto pessoa, eu atinjo pessoa adversa, eu acabo ofendendo pessoa adversa por confusão mental. No artigo 73, eu acabo acertando, eu acabo ofendendo pessoa adversa, não por confusão mental, por erro na execução. Nos dois casos, insisto, eu queria atingir A e atingir B, nos dois casos. No erro quanto à pessoa, eu queria atingir A, mas atingir B porque eu representei errado quem entrava em casa. Já no artigo 73, aberratio ictus, eu queria atingir A e atingir B por erro na execução. Eu não confundi a vítima. Ela estava lá, eu a reconheci, era ela. Mas na hora de disparar, eu errei o manuseio do instrumento e acabei acertando quem estava do lado. Perceberam a diferença? Pessoal, eu faço essa diferença nesse quadro aqui. Ó. Neste quadro eu diferencio bem erro quanto à pessoa e erro na execução. No erro quanto à pessoa, o agente representa equivocadamente confusão mental e executa corretamente. Já na aberratio ictus, o agente representa corretamente e executa de forma equivocada. Nos dois erros, você envolve pessoa a pessoa. E nos dois erros, você leva em consideração as qualidades da vítima pretendida e não da vítima atingida. Teoria da equivalência. E eu coloquei nas minhas redes sociais, alguns alunos discordaram, não, discordo, que absurdo, tal, não sei o quê. Então eu vou explicar com atenção. Olha só o probleminha que já caiu em concurso. Eu quero matar um agente federal que veio cumprir um mandado de prisão. Um agente federal que veio cumprir um mandado de prisão. Eu atiro contra o agente federal que veio cumprir o meu mandado de prisão. Eu atiro contra o agente federal, mas acabo matando o meu vizinho. Por erro na execução, eu acabo matando o meu vizinho. Bom, eu vou responder por homicídio. O artigo 73 do Código Penal diz: você vai responder pelo crime e considerando a vítima pretendida, o agente federal. O artigo 73 diz: no erro na execução, você vai responder pelo crime, homicídio, e considerando a vítima pretendida, a teoria da equivalência. Você vai responder por homicídio levando em conta as qualidades do agente federal. Perfeito. Quem vai julgar este homicídio? Justiça estadual ou Justiça Federal? Aí que veio o problema. Todo mundo é Justiça Federal, era um agente federal em serviço, Justiça Federal. Calma. Quem manda considerar as qualidades da vítima pretendida é o Código Penal. O Código Penal não decide competência. A competência é decidida pelo Código de
processo penal. E o Código de Processo Penal, para fins de competência, ele não trabalha com vítima virtual. O Código de Processo Penal não trabalha com crimes aberrantes para fins de competência. O Código de Processo Penal, ele trabalha com a vítima real. A vítima real foi o vizinho, competência da Justiça Estadual. Competência da Justiça Estadual. Então eu estou explicando neste vídeo aquilo que eu já postei há algumas semanas. Eu coloquei esse probleminha para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu vou até desabilitar aqui os comentários e vou desabilitar não, vou ativar os comentários e vou pedir para vocês me dizerem se vocês entenderam, se erro de tipo, pelo menos isso que eu consegui analisar neste curto espaço de tempo, se ficou claro. Peço, por favor, para que vocês deem esse feedback no post que eu vou colocar a respeito do código da promoção do livro penal geral. Ainda que você já tenha um livro, ainda que você não tenha interesse em comprar o livro, se você puder colocar, Rogério, entendi, ficou fácil, não entendi isso, a explicação ficou confusa, podem criticar, não tem problema algum, podem criticar, tá bom? Joia, então eu tô vendo aqui muita gente, pelo menos aqui, aprovando. Ó, a Fernanda Vilela, a Isa, obrigado. Lindomar Vieira, obrigado também. Fabíola, preciso fazer questões agora, sem dúvida, sem dúvida. Depois você fazendo as questões fica tudo mais fácil. Joia, Fernando Martins, obrigado. Tá aqui, olha, WMS Martins, entendido. Se alguém não entendeu, pode colocar aqui. Hoje eu não entendi, ficou confuso, não entendi nada. Samira, ficou mais claro, joia. Eli, cheguei no final, consegui compreender sim. Olha, Eli, eu vou salvar a live, depois vai para o meu canal do YouTube, assista tudo. Perdi o início. Qual livro você estava mostrando? Este aqui, Editora Juspod, o meu Manual de Penal Geral. Meu Manual de Penal Geral é este livro, que a partir do meio-dia, da meio-dia até as 2 da tarde, vai estar com uma mega promoção. É só você entrar no meu canal do Instagram que eu vou colocar o código da promoção. Legal, aqui ó, não recebi uma crítica ainda. Aqui estão perguntando qual é o assunto da próxima live nossa. Pessoal, eu não posso ficar muito tempo parado no mesmo assunto, então eu sou obrigado a reconhecer que na próxima live eu vou analisar com vocês, sabe o quê? Resultado do crime. Na próxima live nós vamos para a página 293 do meu manual. Então guardem, a próxima live vai ser segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, acredito que o mesmo horário, 11 horas, mesmo horário. O tema vai ser resultado, é o próximo requisito do fato típico. Próximo requisito do fato típico, tá bom? Vai ter uma aula específica sobre erro de proibição. Teve gente pedindo aí. Tem código de desconto, viu, Meire? Tem, eu vou colocar na minha rede. Será que acho que eu tinha programado para entrar, se não me engano, já se encontra lá no meu canal, no meu Instagram já tem esse código. Tô vendo que a galera entendeu, né? Peraí um pouquinho. Poderia explicar esse último exemplo do policial novamente? O Walter pediu. Walter, olha só, pro Código Penal, Walter, pro Código Penal, como eu queria acertar o policial e acabei acertando o vizinho, o Código Penal manda eu considerar as qualidades do policial. Se eu tenho que considerar as qualidades do policial, para o Código Penal, eu tenho que responder por homicídio funcional. Homicídio funcional do agente da Polícia Federal. Para o Código Penal, para fins de tipicidade e pena. Pronto. Agora, quando você vai lá no Código de Processo Penal e estuda a competência, você vai ver que a competência não trabalha com os crimes aberrantes, não trabalha com aberratio ictus. O Código de Processo Penal, a competência é ditada pela vítima real e não pretendida, e a vítima real era o vizinho. Se a vítima real é o vizinho, não tem interesse da União. Se não tem interesse da União, competência da Justiça Estadual. Entendeu? Joia, explicando outra vez. O pessoal perguntando se tem muita diferença das edições anteriores para essa. Toda edição, ela evolui. Toda edição evolui. Eu até brinco, né? Que o meu penal geral está na 8ª edição. Eu olho a primeira edição aqui em casa, eu tenho vergonha na primeira edição. E essa sensação é ótima. Por quê? Porque isso representa uma evolução no livro. O livro vai evoluindo.
né? A primeira edição tinha 413 páginas, a segunda edição está com quase 800 páginas, deixa eu ver aqui, ó. E a letra, uma letra pequena para que o livro não fique imenso e, obviamente, mais acessível, tá bom? Então, tem sempre uma evolução, mas se você acompanhar o estudo com o autor, você que tem as edições anteriores, fica tranquilo, porque você só vai atualizando uma ou outra novidade, tá bom? Olha só o Arthur. Rogério, erro sobre objeto é teoria da concretização? Sim, erro sobre objeto, teoria da concretização, é o objeto atingido. Agora, erro sobre a pessoa e erro na execução é teoria da equivalência, é a pessoa pretendida e não a pessoa atingida, tá bom? Joia? Aí estão me perguntando, e se ele acertar o policial federal também? Aí é diferente, se ele acertar o policial federal também, aí o julgamento será pela Justiça Federal, inclusive o crime conexo acompanha o crime federal, tá bom? Não é o meu exemplo ele não acertou o agente da Polícia Federal, tá bom? Obrigado, já teve gente aqui, deixa eu ver, a primeira edição me ajudou a passar, cadê? A primeira edição me ajudou a passar em quarto, que legal, ajudou, muito educado da sua parte, né? Eu reconheço que a primeira edição, ela foi lançada, cumpriu o seu papel, mas ela vem numa evolução constante, eu fico muito feliz com essa evolução. Tá bom? Mesmo ele não estando em serviço, ô Pamela, no meu exemplo ele estava em serviço. O policial estava em serviço. Tá? Ele estava em serviço. Não estou falando do policial que não está em serviço. Estou falando que esse policial foi cumprir um mandado de prisão. Tá? Ele estava em serviço. Tá bom? Gente, Rogério, processo penal, você indica qual livro? Tem vários na editora Juspod, inclusive de processo penal, eu indico o meu código de processo penal, que tem a lei de execução penal também comentada por artigos. Esse livro já é um livro mais extenso, um livro com quase 3.000 páginas, tá bom? É o que eu indico, tá lá no site da editora. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Quem eventualmente tiver interesse no livro, do meio-dia até as 2, hoje tem uma mega promoção e o código da promoção tá nele. Tá joia? Galera, muitíssimo obrigado. Até a próxima live.